Sejam bem-vindos ao meu canal, Silvana Coppola. Estou muito feliz que vocês têm acompanhado o meu trabalho, têm me dado sugestões, têm falado comigo, né, vários pontos, em várias áreas. Isso é muito bom. Vocês têm me pedido sugestões e isso me ajuda muito a desenvolver o canal. E hoje, a pedido, eu vim aqui dar uma pequena demonstração de como fazer aquarelado. Hoje nós vamos fazer um aquarelado em uma flor, usando as tonalidades orquídea da Acrylex, rosa ciclame e vinho, tá? E vocês podem fazer o degradê que vocês quiserem. Se você quiser colocar mais tonalidades, se você tiver um degradê com mais cores, com 4, 5, 6 cores, também pode ser feito. Quanto mais cor você colocar no seu aquarelado, mais bonito vai ficar a sua peça também, tá? Então aqui, o que que é importante a gente saber? O pincel utilizado para aquarela é um pincel redondo. Eu trouxe aqui um meu que já é bem usado e um novo, para que vocês vejam a diferença. Todo pincel de aquarela que vocês forem trabalhar, é interessante que vocês separem ele somente para aquarela, porque olha o que vai acontecendo com o pincel conforme o uso dele. Ele vai ficando todo aberto. E isso realmente acontece. Por quê? Porque você vai esfregar o seu pincel. Você vai trabalhar com ele como se fosse uma vassourinha, né? Então você vai estar esfregando o seu pincel e isso faz com que as cerdas da pontinha vão quebrando com o tempo e ela vai ficando assim. Por isso, sempre separe o seu pincel de aquarela para que não aconteça isso com os teus outros pincéis, porque o pincel redondo é um pincel que você pode trabalhar galhos, você pode trabalhar outros efeitos na pintura, folhas, Bauer, né? Mas um pincel, por exemplo, para Bauer, jamais pode ficar nesse estado. O que que é importante a gente saber sobre a aquarela? A aquarela é uma mistura que você vai fazer com água e tinta. Se você coloca muita água, com certeza você vai ter dificuldades de trabalhar muitas vezes com ela, porque ela pode acabar lambuzando demais, né? Se você coloca muito a tinta e pouca água, você não tem um efeito aquarelado, você vai ter uma pintura quase que chapada. Então você vai ter que ter um controle em relação a isso. Qual é o movimento que se faz para aquarela? Né? A gente geralmente traz da parte escura para a clara. Por que da parte escura para a clara? Porque quando eu deposito a tinta, o meu pincel está cheio de tinta. Então, eu preciso começar aquarelando, tá? De uma forma que a água vá se misturando e ele vai ficando mais claro. Se eu começar do lado ao contrário, eu vou ter um efeito da parte escura de quando eu começo e um efeito na parte clara de quando eu termino, né? Porque como eu tenho água no meu pincel e tinta, conforme eu for esfregando, eu vou diminuindo a tonalidade, diminuindo a cor da tinta e a água vai mesclando e misturando para o resto da peça. Então eu preciso começar sempre do lado aonde eu quero representar a sombra. Nesse caso, como o miolinho da flor, a gente quer representar que ele está mais para dentro e as pétalas sobrepostas, é importante então que eu comece sempre, né, por aqui. Aqui nesse desenho vocês vão perceber que tem algumas partes de pétalas aqui que estão sobrepostas à outra. Aqui a gente também vai prevalecer sombra, e nas que estão mais abertas é sempre próximo ao miolo. A gente pode até fazer um charminho, como se uma pétala tivesse meio caída, jogar uma sombra aqui, mas isso nós vamos fazendo aos poucos, com calma. Outra dica da aquarela é: você está trabalhando com tinta e água. Se você tentar voltar, retornar para consertar um pedaço, você pode acabar tirando aquilo que fez. Por quê? Porque o seu pincel tem água. Você vai começar a esfregar e vai começar a trazer
para cá. Conforme ele vai chegando até a ponta, essa parte aqui, ela já vai formando, já vai começando a secar, né? E vai formando uma película. Quando você retorna com o seu pincel para querer arrumar, porque você não gostou, o seu pincel ainda tem água e essa parte já estava secando. Você vai começar a abrir tudo e a fazer não ficar assim tão bonito, né? E às vezes dá uma falha que você não consegue consertar. Então a dica é: nunca retorne ao que você começou. Ai, mas eu não gostei. Como é que eu faço, Silvana? Seca e depois a gente tenta consertar. Nem que seja lixando um pouquinho, tá certo? Então vamos lá. Molhamos o nosso pincel, ele tem que ter água, ele tem que estar hidratado, né? Deixa eu trazer aqui o tanquinho. Molhamos o pincel. Dou uma espremida aqui na lateral do meu tanquinho, olha só, para que vocês vejam, tá? Vou com a tinta e preparo, puxo um pouquinho, ó, e preparo essa tinta com um pouco de água, tá? Por que que eu tenho que preparar ela com um pouco de água? Porque se eu colocar já muita água na tinta, eu vou transformá-la e deixar transparente, não é essa a intenção nesse momento. Então, eu venho com ela, ó, rodeei todo o meu pincel aqui com um pouco de tinta e água e vou começar a trazer da base para fora. Eu vou depositar um pouquinho só de tinta, olha lá. Deposito um pouco de tinta e agora eu vou começar a aquarelar. Como que eu faço isso? Molho o meu pincel, só molho. Não faço, não lavo, eu só molhei na água, assim. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, olha só. Molho o pincel, tiro o excesso num paninho e venho trazendo, ó, somente a água e vou trabalhando o restante da tinta. Ele vai ficar manchado, ele vai ficar com diferença de cor, isso a gente vai consertando depois, tá? Não se preocupe, olha lá. Desse jeito, ok? Vou lá de novo, deposito tinta no meu pincel e começo pela parte mais escura, olha. Começo esfregando aqui pela parte mais escura que eu quero que escureça. Vou trazendo a minha tinta até um pedaço. Ok, trouxe a tinta, molho na água, tiro o excesso no pano e vou trabalhando o restante, ó. Mesclando a tinta e trabalhando. O pincel de aquarela, ele é um pincel preguiçoso, ele trabalha deitado, certo? Então, você não pode ficar trabalhando muito só na ponta. Eu passo só a ponta aqui na base para ele não manchar o resto, ó. Então, aqui sim, o resto eu venho e trabalho deitado, olha lá, ó. Por isso que ele fica tão, né, tão difícil de a gente ter um pincel novinho, né? Olha só, venho, molho na água, tiro o excesso e trabalho novamente a aquarela. Eu posso fazer um conserto, tá? Em algumas partes com a tinta bem aguada. Então, eu posso vir aqui, ó, com a tinta bem aguada nesse momento e começar de novo aqui dentro, ó, passando por tudo agora. Depois de seco, né? Venho e faço uma tinta aguada como se fosse uma veladura em tudo, ó, para manter a tonalidade mais fechada e mais bonita também. Isso eu só faço depois que está seco, ok?
Então, feito a primeira etapa, eu quero mostrar para vocês, enquanto seca ali um pouquinho, a forma da pincelada. Quando você trabalha aquarela, automaticamente, deixa eu fazer isso com a cor escura para que vocês enxerguem bem aqui na, na, na minha mesa. Olha só. Automaticamente a gente começa a arredondar o pincel como se vocês estivessem fazendo uma nuvem, olha só, certo? Mas toda vez que você faz esse movimento aqui, você está trazendo a tinta de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, ó. E aí você, na hora de expandir para fora, você vai estar sempre trazendo de fora para dentro e vai ter problemas no seu aquarelado. Na verdade, a gente tem que pensar agora que nós não podemos fazer esse movimento de nuvem, ó, como se eu estivesse fazendo uma nuvem, trazendo para dentro. Eu não posso fazer esse movimento de nuvem como se eu estivesse trazendo para dentro, porque eu vou estar acumulando tinta num ponto interno. Eu tenho que expandir a minha tinta. Então, como é que eu faço? Eu preciso expandir a tinta do meio para fora. Então, como é que eu faço? Do meio para fora, eu vou fazer como se fosse um efeito de flor, olha. Como se eu estivesse fazendo a letra E, olha só, ao contrário, olha aqui, ó. Vou fazendo esse movimento e aí vou trazendo sempre o movimento, esse movimento de flor, olha lá. Sempre esse movimento de flor, que daí eu consigo ir trazendo para fora do meu, do, o meu aquarelado eu consigo ir expandindo. Então, para vocês entenderem, eu começo do meio e faço como se fosse um E. Vou para fora, faço um E, vou para fora, faço um E, vou para fora, faço um E. É esse movimento. Treinem isso por um tempo, olha, para vocês não esquecerem esse movimento. Ele é diferente do movimento da nuvem, porque eu consigo ir trazendo, olha só, eu consigo sempre ir fazendo. Então, eu consigo ir pegando, carregando a tinta e trazendo para cá, carregando a tinta e trazendo para cá, carregando a tinta e trazendo para cá, sempre num movimento diferente. Então, agora nós vamos fazer aqui a nossa segunda cor, que é o rosa ciclame. Eu venho aqui, só que eu não quero expandir tanto. Então, eu vou preparar um pouquinho aqui da tinta, ó. Preparo ela com um pouquinho de água. Vou já preparar aqui do ladinho. Olha só. E isso você pode ir fazendo conforme você se sente confortável. Algumas pessoas gostam de fazer com a tinta pura e preparar na peça. Eu gosto de preparar um pouquinho mais aguado aqui e daí suavizar na peça, tá? Então, vai de gosto. E venho aqui esfregando a segunda etapa, né? Olha, pincel deitado, movimento de florzinha e vou trazendo até um pedaço. Aqui, dessa forma. Não vou mais até lá em cima. Por quê? Porque a intenção agora não é esconder a tinta de baixo, é fazer um degradê, é sobrepor, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou fazer a sombra primeiro, molho, tiro o excesso e trago ele mais aguado em movimento de flor para fora, para que ele fique um degradê, olha lá. E assim ele vai se mantendo num degradê. Agora, eu vou vir com a cor vinho, sobrepondo, né? Ainda mais as tonalidades. Venho aqui, nesse momento,
e faço então a cor vinho. Olha lá. Não vou levar muito adiante, porque eu quero que o vinho fique realmente mais na beiradinha, né? Trabalho e só suavizo. Prontinho. Às vezes a gente tem que tirar as manchas por causa da conta, né, da água mesmo. Vou lá agora trabalhar mais um cantinho aqui da cor vinho. Deposito a tinta, trabalho com o pincel deitado em forma de flor e vou carregando para a beirada, suavizando. Molho e vou começar aqui com a água, suavizando essa etapa. E vou agora com a cor vinho, com esta aqui, vou trabalhar um flotado para um acabamento, né? Eu gosto, para quem tem mais experiência com o aquarelado, às vezes já sai perfeito, assim. Eu acho que o meu, particularmente, como eu não faço muito, eu tenho mais dificuldade do aquarelado. Então, eu gosto de usar o flotado para um acabamento final, olha. Para tirar aquele efeito assim que fica meio falhado em alguns pontos, eu sinto que o flotado me auxilia bastante nesse efeito. Então, eu venho trabalhando ele para me ajudar no acabamento, mas isso é opcional. Prontinho. É como ela veio para um acabamento, automaticamente ela já ficou mais fechadinha ali, certo? Vou utilizar agora um rosa bem clarinho, tá? O rosa cotton, da Acrylex, para fazer uma pequena luz na borda. Aqui, pegar um papel, vou fazer luz seca. Para fazer luz seca, eu peguei um pincel de cabo amarelinho. As cerdas têm que estar totalmente seca, não podem estar úmidas. Mergulho na tinta rosa e tiro o excesso num papel até ele parecer que não tem mais tinta, ó. Passo aqui, parece que ele não tem mais tinta, venho aqui esfregando na ponta e trazendo essa luz para dentro da flor. Olha lá, dando um acabamento até mais vivo. Pode ver que eu trabalhei com cores aqui mais puxadas para o violeta, né? Assim, de rosas mais escuros. E venho com rosa mais claro, fazendo essa luz, para dar uma iluminação de cor diferente também, que dá a ideia daquele contraste de pétalas, né? De cores nas flores. Eu acho isso muito interessante. Prontinho.
prontinho. E ainda agora, vou pegar a cor mineral. Ainda tenho meu pincel sujo de rosa. E vou entrar com um pouquinho da cor mineral misturada com o meu rosa, que ele vai ficar um pouco mais claro, olha. Eu ainda costumo fazer uma cor de profundidade, que eu utilizo o sépia. Muitas pessoas gostam também do marrom rústico, eu gosto de trabalhar com o sépia, como a cor da profundidade, ok? Então, eu venho de novo flotando nos lugares aonde eu quero uma sombra ainda maior, tá? Se você quer suavidade, cores mais claras, você tem que fazer o seu aquarelado com cores suaves. Você não vai pegar em nenhum momento cores escuras para fazer, porque se você gosta de suavidade, cores mais clarinhas, tá? Isso daí vai na escolha da cor. E o miolinho agora eu vou pintar com a cor camurça, da Acrylex. E também fazer um detalhe de flotadinho ali dentro. Vou flotar, fazer uma sombra para dar vida no meu, né, no meu miolinho. Prontinha, está pronta então a nossa flor, totalmente aquarelada, né? Na verdade, você pode escolher flotar ou não, né? É uma opção sua, se você tiver a habilidade de deixar bem fechadinho a base, você não precisa flotar e você também não precisa fazer luz seca ou a luz a óleo, como você preferir, ela realmente dá um destaque na flor, né? Mas com o próprio aquarelado você já tem um efeito bem bonito, bem diferente da sua flor, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram da aula, ativem, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, ativem aí para que vocês possam receber sempre mais novidades aqui no nosso canal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.